você pela vida do servo dele. Aleluia. Pode tomar seu assento. Graças a Deus. Você está feliz, irmão? Aleluia. Se estiver passando ali pela Barra Funda, nos visite. A gente congrega ali na Tempo de Noé. É uma bênção, Deus aprove da gente servir o reino lá. Pastor Wellington, pastora Mônica. Você trouxe a sua Bíblia? A gente vai brincar de Bíblia, tá? Aleluia! Abre comigo o livro de Efésios. Efésios, capítulo 2. Aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Para você que nunca me ouviu, e provavelmente a maioria aqui, se não todos, eu só pareço que estou fora do tema, tá? Eu só pareço. Mas é para a gente conhecer um pouco mais de Bíblia, porque eu cresci dentro da igreja e de ministro eu tenho um pouco mais de 10 anos só expondo a palavra de Deus. E o que eu percebo é que, independente do tempo, a maioria dos crentes, a leitura dele, ele vai de Mateus a João e morre aí. E é por isso que a gente não entende alguns princípios de reino, porque a ideia que a gente tem de reino é uma ideia da nossa leitura século XXI no Brasil, não é a leitura bíblica. Isso muda muito o aspecto de como a gente entende o processo de ser cristão. Vamos lá? Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Olha para cá. O tema ele é muito rico e eu vou já te avisar, não dá tempo de fechar tudo. O que esse tema tem como proposta. Quando a gente vem para o Evangelho, a gente recebe uma mensagem. A gente recebe uma mensagem, que é a mensagem da salvação. Sim ou não? Sim. E o que é a mensagem da salvação? A mensagem da salvação é a mensagem que revela o nosso estado e a nossa posição como caídos. A queda de Adão. Bruno, mas eu não estava lá quando Adão pecou. Estava sim, você estava dentro de Adão. Você estava dentro de Adão. Assim como nós estávamos também em Cristo quando Ele resgatou a igreja na redenção da cruz. Glória a Deus! E a gente prega a salvação e a gente tem que pregar a salvação. Só que o que fica vago é, beleza, eu fui salvo, e agora? O que eu faço? E aí o texto responde: fomos criados em Cristo Jesus para realizar as boas obras que Ele de antemão nos preparou. Glória a Deus! Jesus não te salvou por acaso, porque Ele te viu largado aí e decidiu te salvar. Não. Ele te salvou porque antes que você nascesse tinha um propósito eterno para a igreja. Posso alinhar uma coisa aqui? Você deixa? Não vai ficar ofendido com tio? Porque eu já sou um tiozinho, né? Que a gente vem para a igreja e a gente fala assim: Deus, qual que é o meu propósito? Deixa eu te falar, o teu propósito importa muito pouco para Deus. Senhor, qual que é o propósito que o Senhor tem na minha vida?
Não interessa. Aí, Bruno, doeu. Porque o propósito que Deus tem é com o reino dele. Aleluia! Não é comigo. O propósito de Deus comigo é em benefício do reino dele. Aleluia, rei! Aleluia! Bruno, não acredito. Vem comigo. Aí em Efésios, capítulo 3. Olha o que Paulo vai falar. E se você for em Efésios capítulo 1, versículo 1, a introdução de Paulo é: Paulo, vírgula, apóstolo do Senhor Jesus por misericórdia e graça dele. Ou seja, o apostolado não é a identidade dele, é a função dele. Só que olha o que Paulo ele vai estabelecer em Efésios capítulo 3, versículo 1. Por essa causa, e aqui ele está trazendo no final do capítulo 2 a mensagem que alcança os gentios, a salvação que alcança os gentios. Ele diz: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Porque no propósito eterno do Evangelho para alcançar os perdidos, a esse propósito eterno, Paulo está como prisioneiro, não como apóstolo, como um prisioneiro de Jesus Cristo. Agora olha que interessante. Capítulo 4, versículo 1. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Agora, olha, parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque no capítulo 13, versículo 1, Paulo está falando: eu sou prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, porque a missão ali é resgatar os gentios, é alcançar os gentios. Aos que foram resgatados, a mensagem é: agora eu sou prisioneiro no Senhor, porque Jesus só é Senhor de quem Ele resgatou. Aleluia! Eita, meu Deus! Bruno, Deus ele é Senhor de todos? Não. Deus é Senhor de quem tem dependência nele. Glória a Deus. Deus é Senhor de quem foi alcançado pelo sacrifício dele. Aleluia. Cristo é Senhor daqueles que Ele alcançou com seu sangue, que comprou nós da dívida de condenação que tínhamos diante de Deus. Você está aí, crente? Aleluia! Porque, volto a dizer, parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque se você ler o capítulo 3 inteiro, a mensagem do capítulo 3 é de um evangelho do reino. Aliás, um evangelho de salvação. Capítulo 4 é uma estruturação do reino, porque daqui para frente, Paulo ele vai instruir sobre os ministérios. Glória a Deus. E aqui começa a brincadeira de governo. Porque quando a gente chega no corpo de Cristo, e eu não estou falando da igreja como estrutura, estou falando da igreja como orgânica e organização viva, a gente tem funções. Veja, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo, está falando de Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então olha para cá. Os ministérios que a gente tem dentro das igrejas não é cargo de CLT. Os ministérios que a gente tem na igreja não é hierarquia profissional. Os cargos que a gente tem na igreja é para edificação do povo, para se tornarem na estatura de Cristo. Glória!
Os pastores que temos na igreja não são pastores porque alguém decidiu que eles seriam pastores, mas porque Deus os estabeleceu para cumprir uma função para o reino de Deus e aperfeiçoamento da igreja. Aleluia! O mesmo para profetas, evangelistas, mestres. Aleluia, rei! Bruno, e eu que não tenho nenhum desses cargos, mas a gente não está falando de cargo. É que na nossa cabeça, essa questão de pastor, evangelista, é título e cargo. Nunca foi. Aleluia! São funções. E não é funções para ser servido, é funções para servir. Aleluia! Glória! Esse é forte. Abre lá comigo, 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. E cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos ou dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha o que Pedro está falando. Pedro não está falando para líderes, Pedro está falando para a igreja. Administre, exerça o dom conforme você o recebeu. Aleluia, rei! Ele não está perguntando o cargo, ele está falando, você recebeu um dom, você tem administrado? Está linda, Deus! E olha o que ele vai falar, administre aos outros o dom. Meu Deus! Eita! Ai! Santo! Exato. Daqui a pouco eu começo a pregar, nem comecei ainda, só estou na introdução. Eu tenho até que hora, pastora? Ó, vamos lá. Porque se eu não exerço, não administro, não exercito, não pratico o dom que Deus me deu, qual é a minha função no reino, então? Eita, Deus! Soberano! Porque, veja, o evangelista trouxe um dos evangelhos, uma das parábolas do reino. E se você for olhar as parábolas do reino, elas nunca falam de condenação, de inferno. Elas falam de repreensão por ser inútil. É forte. Fortíssimo. Veja, um dia Jesus está contando as parábolas dos talentos. E quando ele vai falar para aquele que não multiplicou, que não granjeou seu talento, ele não fala, você está expulso da salvação. Ele fala, porque tu fostes negligente com o talento que você recebeu. Era para você multiplicar, ou seja, era para você usar para servir, Aleluia! expandir o reino. Glória! Como você não usou, como você enterrou o talento, os galardões do reino, você não vai receber. Porque galardão é para quem trabalha no reino. Você está aí, crente? Glória! Eu queria trazer uma mensagem para você pular e dar glória. Eu juro que eu queria. Mas eu não sou esse pregador. O que Jesus está falando nessa parábola é a mesma coisa que Pedro está estabelecendo aqui. Você tem uma função porque Deus te deu um talento. Aleluia! Ah, Bruno, mas pro irmãozinho Deus deu 2. Não interessa quantos ele deu pro irmãozinho. O que interessa é o que você faz com o que ele te deu. Eita, meu Deus! Soberano! Abre lá comigo, 1 Coríntios. Rei da glória! Quero dar glória. Daqui a pouco eu começo a pregar, irmão, eu prometo. Aleluia, aleluia! Ah, Jesus, eu amo a palavra, eu amo a Bíblia. Aleluia, Jesus. Eu amo. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus. Cadê, Senhor? O ruim de eu não fazer anotações é que eu perco o texto na minha mente. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu és soberano, Senhor.
Tu és Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3,15. Tinha 15 no meio, só não sabia exatamente qual 15. É bom que a gente amadureceu em muitas coisas, porque antigamente a gente falava, o diabo tirou a palavra da minha cabeça. Hoje a gente fala, não, esqueci onde está mesmo. Resolvi, isso é um amadurecimento. Aleluia. Olha só, a partir do versículo, vamos voltar até o versículo 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Olha o que o texto está falando. Quando Jesus vier, não é que a gente vai estar lá de bobo alegre, porque os ímpios vão passar pelo juiz e a gente não. A gente vai passar por um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Esse tribunal vai provar as nossas obras. O que o texto estabelece é, se a sua obra prevalecer pelo fogo, você vai receber galardão. Se queimar, você vai receber disciplinas. Bruno, mas não fala de condenação? Não, porque o texto está falando. Porque o tal será salvo como pelo fogo. Porque o fogo não vai te queimar, só vai queimar as obras. Bruno, e como é que Deus avalia essas obras? Ele avalia o coração com que você fez as obras. Eita Deus, isso é lindo demais. Porque veja, Deus do céu, Jesus. Balaão não era um falso profeta porque as profecias não se cumpriram. Ele era um falso profeta porque o seu coração não estava com Deus. E a gente corre um perigo gigantesco nesses últimos dias, que a gente tem colocado nos púlpitos pessoas que profetizam, e ainda que a profecia aconteça, o coração dele não está no reino. E a nossa validação para esse camarada é, mas se cumpriu. Meu irmão, pode se cumprir, mas não significa que é de Deus. Meu Deus! Santo! A prova disso é porque o Senhor mesmo nos disse que naqueles dias muitos dirão em seu nome, Senhor, Senhor, profetizei, orei, fiz. Deus! Só que olha a resposta, nunca vos conheci. É Deus. É que a gente olha a palavra conhecer na Bíblia, a gente acha que é um conhecimento teórico, um conhecimento grego de estudo. Só que a ideia grega, a ideia hebraica de conhecimento é de relacionamento. Bruno, não é. É só você olhar lá. Gênesis capítulo 4, o texto diz, e Adão conheceu a sua esposa. Ele esqueceu quem era ela? Não, ele só se relacionou com ela. Oséias vai falar, meu povo padece porque lhes faltou conhecimento. Não é porque faltou estudo, é porque faltou relacionamento. Meu Deus! Glória a Deus, aleluia. Meu Deus! Vamos lá para o livro de Hebreus. Deus, eu te amo. Aleluia. Glória. Livro de Hebreus, capítulo 7. Hebreus 7, versículo 12. Meu Deus! E aqui eu começo a entrar no tema que o Senhor colocou no meu coração. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Dá licença, eu só vou tirar meu terno. Aleluia, Rei da Glória. Sim, Jesus. E gordinho com terno sua, tá, irmão? Forte! Veja. Meu Deus! Se você for olhar atentamente a partir do capítulo 6 do livro de Hebreus, ele vai estabelecer um paralelo
entre a antiga aliança, o antigo sacerdócio arônico e levítico, com a nova aliança, com o novo sacerdócio. E o texto aqui ele é muito enfático, e ele é providencial, porque ele fala, e mudando o seu sacerdócio, é necessário que se faça mudança nas leis. Mais para frente, o escritor ele ainda vai dizer que este de quem nós falamos, isso é, de Jesus, que é da tribo de Judá, Moisés nunca disse que alguém dessa tribo serviria no altar. E por que isso é importante? Porque se a gente for ler no capítulo 9 do mesmo livro de Hebreus, ele vai falar que quando a gente mantém os tabernáculos antigos de pé, o Espírito mostra que o novo véu, o novo espaço de revelação, o novo santuário ainda não foi revelado. Aleluia. Não entendeu? Forte, forte. O texto está falando que quando a gente mantém os tabernáculos antigos de pé, a revelação do Santo dos Santos está escondida ainda. Por quê? Porque é necessário que a gente derrube muitas coisas lá atrás para receber a revelação das coisas novas. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que a gente é muito resistente a derrubar coisas antigas. Meu Deus, é forte. A gente olha na Bíblia e é mais fácil a gente mudar o que está na Bíblia do que mudar nosso conceito sobre o que está lá. Jesus. Aleluia. Ei, Se tem uma coisa que eu aprendi, é que quando a gente vai estudar teologia, a gente tem que escrever nossa teologia a lápis, porque uma hora você vai mudar, irmão. Exatamente. Uma hora a revelação vai aprofundar. É verdade. Agora veja, quando o autor ele diz isso, ele está falando uma coisa muito específica. E que hoje a gente acha bonitinho, mas não é bíblico. Que a gente chama cantor de levita. E a gente ainda diz, não, vamos ampliar. Levita vai ser aqueles que servem na casa de Deus. Deixa eu te falar, levita é próprio da antiga aliança, tá? É bonitinho, mas não é próprio para a função da nova aliança. verdade. Para a nova aliança, você quer servir na casa de Deus, você é diácono, você é servo. Glória a Deus. Glória. Para a casa de Deus, você quer louvar, você é cantor, você não é levita. Glória a Deus. Aleluia. Bruno, mas o que isso muda na minha vida? Tudo. Por quê? Se a gente não consegue entender a nova aliança, de um novo governo, de um novo sacerdócio que Cristo estabeleceu, a gente está com a cabeça achando que a gente está governando, quando na verdade a gente nunca deixou de ser escravo. Glória. Porque quando Deus te compra com o sangue de Cristo, você é escravo. Certo? Sim. Só que à medida que você vai se relacionando, é o próprio Cristo que quando Ele ressuscita, Ele chama nós de co-irmãos. Aleluia. As heranças de Cristo para a igreja, eles falam que nós, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros. Aleluia. Veja, se você pegar o Evangelho de João no começo, Jesus ele é apresentado como unigênito. No final, ele é apresentado como primogênito, dando a entender que ele tem muitos irmãos, do qual ele foi o primeiro a ressuscitar. Aleluia. Glória. Só que o texto de Gálatas vai falar que enquanto o herdeiro ainda é menino, ele em nada se difere de escravo. Tá bom? Quer que acaba? Vocês estão quietinhos? Glória. E à medida que a gente vai avançando no reino, servindo no reino, no relacionamento com Deus e com a igreja, a gente vai subindo os degraus de relacionamento. Então, o que antes a gente chegava para Deus e mendigava pão, hoje a gente chega na casa de Deus e abre a geladeira. Eita Deus. Glória. Aleluia. Só que, olha a contrapartida. Hebreus 5. Versículo 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está falando do sacerdócio eterno de Cristo. 11. Do qual muito temos que dizer, e de difícil interpretação,
porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitam de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Meu Deus! Glória! Olha o que o texto está falando. Quando ele começa uma revelação tão profunda, que ele interrompe. Ele fala, olha, daqui para frente eu não vou seguir. Porque tem muita coisa que dá para falar disso daqui. Mas vocês se tornaram tardios porque vocês não avançaram no entendimento. E é triste quando a gente olha na igreja como um todo, a gente tem que ficar o tempo todo ensinando o que é cruz. Ensinando o tempo todo o que é sangue. Glória a Deus, aleluia. Ensinando o tempo todo o que é arrependimento. Meu Deus! Ensinando o tempo todo o que é batismo. Deus! Bruno, você está exagerando. É só você ler a partir do versículo 1 do capítulo 6. E aí, a gente quando vê uma igreja que consegue romper como essa daqui e falar de reino, a gente fica bugado. Cria um ponto de interrogação. O que é reino? O que é servir? A proposta dessa noite é que a gente olhe para a Bíblia e olhe para a igreja, porque veja, a igreja não é o reino, tá? A igreja é o meio pelo qual o reino se manifesta ao mundo. Glória a Deus! E a gente precisa chegar nesse nível de compreensão, de transformação do entendimento dos costumes para que o reino se torne uma realidade. Porque, olha para cá, se você foi alcançado por Cristo, você vai reinar. Você vai fazer parte desse reino. Abre lá, 1 de Pedro. Primeiro de Pedro, capítulo 2. Aleluia. Versículo 9. Mas vós sois geração eleita. Aqui a expressão fala de salvação, tá? Sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, pode voltar. A nação eleita só é eleita se o sacerdócio real for aplicado. Eita Deus, aleluia! O que Israel tinha como proposta em Êxodo 19, Deus ele traz para a igreja nação sacerdotal. E o que é nação sacerdotal, Bruno? A nação sacerdotal, sacerdócio real, significa duas coisas: a sua condição e a sua posição no reino. Sacerdócio é a ideia de serviço no reino. A ideia de ser um sacerdote universal, cristão, é a ideia de suplicar pelos que necessitam. É a ideia de ofertar louvores e adoração nos cultos. Aleluia! É a ideia de invocar a presença de Deus onde quer que a gente vá. Aleluia! É a ideia de proclamar o governo de Deus aos que estão desgovernados aí fora. Aleluia! O sacerdócio real significa que, não que nós somos
reis de alguma coisa, mas que participamos do reinado de alguém que é rei sobre todos. Aleluia! E a nossa posição é coigual a de Jesus. Porque o texto de Apocalipse fala que ele nos alcançou e nos vocacionou como reis e sacerdotes para Deus. Deu para entender alguma coisa até aqui? Glória a Deus! Então, o que o texto de Pedro está falando é a igreja, quando ela é alcançada por Cristo, ela não é um catado que está se reunindo para cantar. Quando a gente se reúne aqui se torna um tabernáculo. Porque você sozinho não é igreja, você precisa de um conglomerado de cristãos para ser igreja. Aleluia! E quando a gente se reúne, o ambiente de culto se estabelece. Aleluia, fiel, Rei da glória! E como o aspecto da posição real, o texto está querendo nos dizer que o nosso sacerdócio, tal como o de Cristo, não é limitado a uma tribo, mas ele é expandido. Aleluia, Deus! Porque a ideia que Paulo ele vai trazer nas suas epístolas é sempre de edificação, de crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. Aleluia, fiel! A linguagem que Deus usa é uma linguagem de crescimento. É uma linguagem de uma igreja que se expande. Vamos lá, livro de Hebreus, capítulo 3. Livro de Hebreus, capítulo 3. Versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha o que ele está falando. Nós já somos participantes dessa vocação, essa grande vocação. Agora considerai, ou seja, olha atentamente a Jesus Cristo, que ele é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Glória! Isso é, ele como apóstolo, ele estabelece, ele funda, ele é a base da igreja. O sumo sacerdote é que ele está intercedendo por aqueles que se achegam a Deus através dele. Aleluia! Quem entendeu? Glória! Agora olha, quando a gente vem para Cristo, volta a dizer, aquela listagem que a gente leu em Efésios 4 são funções. Fala comigo, funções. Função não é cargo, função é atividade. Aleluia, Jesus! A função de um apóstolo é ele avançar e plantar igrejas. Jesus ele tinha quantos discípulos? 12. Nunca teve. Jesus tinha muitos discípulos, mas ele elegeu 12 apóstolos. Por quê? Porque ainda que muitos andem com Cristo, não significa que todos tenham a mesma missão. Aleluia! É desse jeito aí. Eu posso andar com a pastora, mas a missão dela é diferente da minha. Graças Eu a posso Deus. andar com o irmão, mas a missão do irmão é Aleluia. diferente da minha. Deus é bom. A gente não deixa de ser discípulo, a gente só muda a função que Deus estabeleceu para nós. Só para ele foi embora. Desse jeito. Deu para entender que o reino ele é muito mais intenso do que a gente imagina? Verdade, Deus. E aí a gente olha para o irmão do nosso lado e fala, esse irmão não faz nada na igreja. Eita, soberano, Rei da Eu faço um monte de coisa, mas o irmão não faz nada, ninguém faz nada que o irmão não faz nada. Jesus Só maravilhoso! que a linguagem que o Evangelho vai estabelecer para nós é: faça você e sirva seu irmão. Glória! Você quer avançar no reino? Coisa linda, Sirva. Jesus. Aleluia! Abre lá comigo, o livro de Tito. Ô Senhor, como eu lhe amo, me ama pra falar. Tito, capítulo 2. Eu já estou acabando, irmão. Mas Deus, o Senhor é fiel. 5 minutinhos você já
Vocês já criam paz, eu vou largar o microfone. Fiquem em paz. Glória. Tito, capítulo 2, versículo 15. Fala disso, ou seja, das instruções que ele deu dos comportamentos dentro da igreja. Para homens, para mulheres, para jovens, para os mais velhos. Fala disso e exorta e repreende com toda autoridade. E ninguém te despreze. Agora, capítulo 3, versículo 8. Fiel é a palavra, e isso quero que de veras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Fechei a Bíblia, irmão. Não vou mais citar nada. Fechei a Bíblia. Olha o que Paulo está falando para Tito. Organiza. Instrui. Instrui com autoridade. E diz ao povo, incentiva-os na prática das boas obras. Porque essas coisas são proveitosas aos homens. Quais são as boas obras, Bruno? O serviço. Depois você olha Filipenses capítulo 2. Existe um cântico muito lindo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Outra tradução. Que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Meu Deus, é muito forte, Pai. A palavrinha ali é frônesis. A ideia que ela vai trazer no grego é a mesma ideia que tem um texto bíblico que diz que o querer e o efetuar da parte do Senhor. Porque frônesis não é só sentimento, não tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que eu possa ter o sentimento e não agir conforme ele. Também não é ter a mesma atitude de forma isolada. Porque eu posso fazer sem ter a mínima vontade de fazer. A ideia de frônesis é que você não só sinta, tem um sentimento, tem a mentalidade como a ação que houve em Cristo Jesus. Que mesmo tendo alguma posição, se abdicou dela para ser servo e obediente. Paulo vai falar isso em Gálatas. Eu sou judeu, família boa, tribo de Benjamim, linhagem boa, instruído aos pés de Gamaliel. Larguei tudo. Tive por vassoura, tive por lixo. Por conta do reino de Deus. Aleluia! Se coloca de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus! Soberano Rei da Glória. Dava para desenvolver muito mais, irmão, mas não dá tempo não. Daqui é uma semana de conferência, olha lá. Volta amanhã. Feche seus olhos. Eu não sei qual que é o dom que você tem, que Deus te deu, não me interessa saber. Também não me importa muito o que você fez com ele. Mas o que eu tenho para te falar é a mesma coisa que Paulo falou para Timóteo: reavives o dom que há em ti, que foi colocado por imposição de mãos. Aleluia. Feche seus olhos. Fala assim comigo: Senhor, eu entendi que o seu reino, eu tenho que trabalhar fazendo boas obras. Senhor, eu aprendi que as funções não são títulos, nem cargos, mas são atividades que o Senhor separou para a igreja com uma finalidade: o aperfeiçoamento dos santos, a edificação da igreja. O Senhor já edificou. E graças a Deus por isso. Porque a palavra diz em Salmo 127:
discerte que se o Senhor que se o Senhor não edifica, não edifica, em vão trabalham os edificadores. edificadores. Mas Cristo Mas Cristo é a base a base do edifício do edifício chamado igreja, chamado igreja, casa de Deus, casa de Deus, coluna coluna, e baluarte baluarte da verdade. da verdade. Eu faço parte dela Eu faço parte dela. e eu creio, E eu creio, independente da placa, independente da placa, que eu tenho que eu tenho responsabilidades responsabilidade como administrador como administrador dos mistérios, dos mistérios, dos dons dos dons, e dos dos ministérios, ministérios, e que eu seja que eu seja encontrado fiel encontrado fiel diante de ti, diante de ti, como diz como diz em 1 Coríntios 1 Coríntios, capítulo 4. capítulo 4. Senhor, Senhor, eu te agradeço eu te agradeço pela oportunidade pela oportunidade de ouvir de ouvir essa mensagem. essa mensagem. Guarda no meu coração Guarda no meu coração, para que eu aplique para que eu aplique ainda hoje ainda hoje para a glória para a glória e honra e honra ao nome do ao Senhor. nome do Senhor. Glorifica Jesus.